Vinícius? Amanhã vocês têm aula com Borges? Amanhã é dia de aula com Borges? Teria no seu horário aula com Borges? Sim ou não? Me diga aí. Isso, isso. Então, deixa eu falar algo para você. Você terá uma aula com Borges, tá bom? Essa é essa notícia. Essa é a notícia. Vocês terão uma aula com ele. Ele está de volta. O homem voltou. Ele está entre nós. Aí, Legião. Aí vai ter aquela velha dica, aquelas coisas de revisão. Estamos de volta. Está de volta aí com vocês. Vamos lá, então. Hoje, o que iremos fazer hoje? Tentar continuar, salvar algumas almas, alguma vida. Você que estava perdido, estava em desencontro, que não entendia a matéria, hoje é o dia que nós iremos iniciar e continuar ali aquela missão. Salvo engano, aqui nós paramos no 3, né? Nós fizemos o 3 e vamos para o 4, correto? É isso mesmo? Confirma comigo aí. Bate esse papo comigo. Me diz aí se é o 4 mesmo. E quero dizer também aqui aos meus amigos flamenguistas, força e coragem. 4, né, Ana? Ah, no 3? Então tá, beleza. No 3. Tá bom, então vou começar aí pelo 3. Mas antes, dizer aos meus amigos flamenguistas, força e coragem. Fé. A Libertadores é o limite. Fé. E depois da Chapecoense, meu Deus. Adriano sabe o que eu falo. Adriano entende isso. O porteiro do meu prédio, que é flamenguista, falou, tá até triste. Não abre nem a porta mais pra mim. Vou corrigir o 3 então. Bora lá, Joãozão. Vamos seguir no 3 então, aí eu passo o 4 para vocês, ok? Vamos lá para a gente começar. Não perder mais tempo. Porque, como diz o ditado, o tempo urge. Porque eu não entender esse ditado, dizendo que o tempo está passando. Só isso mesmo. Mais nada de útil. Vamos a 3 aqui, né? Jetcongs. Vamos lá, 3, né? Nós vimos que a primeira é certa, né? Porque não tem nada a ver a guerra do Vietnã se ocasionar para a Coreia se separar. É uma confusão nada a ver. Ninguém vai atrás dessas confusões do nada, não. Não tem ninguém nesse mundo que quer arranjar uma confusão dessa. Vamos fazer uma guerra? Porque tem um país lá se separando. Não vai ter porrada entre a gente? Bora. Não, não existe isso não, tá bom? Então tira essa ideia. Vamos para 2 aqui. A unificação do Vietnã do Norte e do Sul foi impedida pelos Estados Unidos, que temiam a vitória dos comunistas e, portanto, impediram a realização do pleito. Olha só. Veja bem, né? Veja bem. Vamos entender aqui um conceito de Ásia na época. Como é que estava a Ásia nesse período? Você tinha a União Soviética na Ásia comunista. Você tinha a China na Ásia comunista. E você tinha ali o Japão, uma ilha capitalista no meio de tantos territórios comunistas. E aí, ao meio, você vai ter Laos, Camboja, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul. O Vietnã do Norte já é comunista. O Vietnã do Sul, capitalista. E eles vão decidir ali se unificar. Qual o problema que isso vai acarretar? Com essa unificação, pode ocorrer que o Vietnã se torne comunista ali também. Detalhe, que é importante para a gente entender essa questão. Onde os Estados Unidos entram nisso? O Vietnã, ele foi anteriormente uma colônia francesa. Mas com o fim ali da Segunda Guerra Mundial, quem começa a ter aquele domínio nessa região é os Estados Unidos da América. Por quê? Pelo seguinte, a saída da França leva a entrada americana e os Estados Unidos estão lá para impedir que o comunismo se espalhe. Impedir que o comunismo continue a crescer nessa região. Por isso nós temos ali a Ásia. Por isso nós temos ali a Ásia, o Japão. Então, se o Vietnã do Norte se une ao Sul, o comunismo se estende mais na Ásia. Os Estados Unidos perdem força. Então, os Estados Unidos é contra a esse pleito. Beleza? Os Estados Unidos ali vai ser contra a esse pleito ali. Então, questãozinha,
Correto. Vamos para 3. A potente força aberta dos Estados Unidos não impediu os Vietcongos de vencerem a guerra, sendo firmada a paz em Hanoi e Saigon. Se suas bases históricas aqui são fundadas no filme Rambo ou em Watchmen, você errou a questão. Porque lá mostra os Estados Unidos vitoriosos. Mas se suas bases históricas são fundadas na realidade, você acertou a questão. Sim, os Estados Unidos da América perderam a guerra. Tanto por fatores intrínsecos à guerra, né? Porque o Vietnã é um país tropical, você tinha os Vietcongs, e os Estados Unidos nunca tinham ali nunca conseguiram vencer um país, né, na região tropical como essa, não tinham lutado antes, logo foram derrotados. Fora a propaganda que estava rolando nos Estados Unidos para o fim dessa guerra. Sim, tínhamos uma propaganda muito grande para o fim deste conflito. A propaganda que rolava era as fotos que chegavam dos americanos mortos. Surge o movimento dos Estados Unidos, faça amor, não faça guerra. Movimento hippie ali. Então, sim, gente, a potente força aberta dos Estados Unidos não impediu os Vietcongs de vencer a guerra, sendo firmada uma paz em Hanoi e Saigon. Os Estados Unidos perderam. Indico vocês assistirem um filme chamado Sete de Chicago, que relata um pouco sobre isso aí. Vamos a 4. O exército guerrilheiro organizado pelos comunistas do norte, os Vietcongs, lutou contra o governo do Vietnã do Sul e as forças norte-americanas. Essa questão aqui só resumiu o que é a guerra do Vietnã, né? Você tem esses guerrilheiros paramilitares, Vietcongs, com estratégias de guerras formadas em uma floresta tropical, fazendo tanques americanos se tornarem inúteis, resistindo a bombas napalm, lutando contra o Vietnã do Sul e os Estados Unidos da América. Então, questãozinha também correta. Vamos a 5. Os vietnamitas do norte saíram vitoriosos, conseguindo dominar Saigon, capital do sul, finalmente reunificando o país em 1976. Esse é o fim da Guerra do Vietnã. O Vietnã se torna um país único. Quem vence a guerra são os comunistas do norte. Tadã! Vamos então à questão 4, questãozinha rápida de ser feita, para já começar a nossa correção. Vá lá, rumo à questão 4.
Vamos lá, fazer a 4ª aqui. A Guerra dos Cipaios, 1857, caracterizou-se pelo descontentamento do setor manufatureiro de tecidos indianos diante da ocorrência exercida pela indústria algodoreira inglesa. A essa questão aqui vamos ter que relembrar algumas coisas. É uma guerra que aconteceu na Índia. O que acontece? Neste momento da história, a Inglaterra inicia seu processo de imperialismo, atrás de mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor. Quase um chocolate, um M&M's. A Inglaterra, então, vai colonizar ali a China, que vimos, né? Com Hong Kong, Hong Kong, Taiwan e Cantão, pós-guerra do ópio, que vimos também que a Inglaterra começa a colonização da África e chega à Índia. A Índia, você tem uma grande parte da população mundial, então mão de obra barata. E na Índia você tem matéria-prima, algodão. Os ingleses, então, levam suas fábricas manufatureiras para a Índia e começam a produzir roupas utilizando a mão de obra barata hindu. Isso, sim, vai descontentar a mão de obra artesanal, manufatureira de roupas hindus. É só você olhar a bandeira da Índia e ver o símbolo que tem no centro daquela bandeira. É uma roda de fiar. Ou seja, a fabricação de roupa de forma artesanal, aquelas rodas de fiar, é um símbolo deste país. A Inglaterra, então, quando leva para esse país ali essa indústria, isso gera uma revolta. E essa revolta vai se chamar Guerra dos Cipaios. Então, a questão é a letra A. Vamos para a B. A adesão dos soldados chineses aos traficantes de ópio, devido à dependência química estimulada anteriormente pelos ingleses em a Guerra dos Cipaios. Olha, isso pode ser qualquer coisa que ocorreu na Disney, pode ser qualquer coisa de algum filme da Marvel, mas Guerra dos Cipaios não é. Vamos aqui. Soldados chineses que traficavam ópio vão aderir à Inglaterra para guerrear contra a China. Tem que estar muito louco mesmo. É ópio na veia isso daí. Mas isso não tem nada a ver com história. Então, não é essa a questão. Logo, continuamos com a questão A. Vamos saber. A união dos cipaios e dos boxes em defesa das tradições culturais do Oriente e a defesa da dinastia Qing, deposta pelos japoneses. Isso aqui é mais ou menos, eu acho que é um novo filme da Marvel, não é não? Quem assistiu, acho que é esse. Mas a história não é. Porque vamos lá, Guerra dos Cipaios, Índia. Boxes, China. Guerra dos Cipaios, 1857. Guerra dos Boxes, pós-1900. Então, países diferentes, épocas diferentes, distintas. A Guerra dos Boxes, claro, foi contra a dominação inglesa. E a Guerra dos Cipaios também contra a dominação inglesa. Mas eles não se uniram para defender as tradições do Oriente e a defesa da dinastia Qing deposta pelos japoneses. Onde os japoneses entraram nessa história? Não tem como. Que loucura foi essa de encaixar os japoneses nessa história? Não entendi. Então, questãozinha C também não é. Continuamos com a A, hein? Vamos para D. Conversão das tropas indianas às ideias de Gandhi, que apregoava exercício da resistência pacífica em lugar do enfrentamento. Essa questão está certa de Gandhi para frente. Sim, Gandhi apregoou ali a resistência pacífica. Gandhi, ele foi preso várias vezes e ele foi um dos caras que conseguiu retirar o imperialismo inglês da Índia sem o exercício de nenhuma força militar. Mahatma Gandhi, a grande aula. Indico para quem quiser se aprofundar um pouco mais na história deste grande homem, entender o que é o movimento de resistência pacífica, entender o que ele pregava, assistir um filme chamado Gandhi. Salvo engano, esse filme tem na Netflix ou na Amazon ali. Dá pra você assistir de boa. Filme interessantíssimo, tá bom? Indico a você aí atrás dele aí. Mas ele não conseguiu converter as tropas indianas às ideias dele não, tá bom? O exército inglês continuou ali lutando. Então, questãozinha D errada.
Então, a questão 4. A questão coerente da resposta é a letra A. Alguma dúvida até o momento? Algo que você queira questionar? Algo que você não entendeu? Por favor, aí me diga. Diga aí se você não entendeu alguma coisa. Se você tem algo a questionar. Por enquanto não, né? Continua de boa. A letra C de qual? Da 4. Vou lá olhar ela para vocês e reconfirmar com vocês aqui. Deixa eu olhar aqui a letra C e mostrar para vocês onde está o erro. Sim, a letra C é errada, Joãozão. Cipaios é um movimento que ocorre na Índia por causa das indústrias inglesas ali que concorrem com a manufatura hindu, destruindo essa tradição que já vem há bom tempo na Índia. O boxe ocorre na China por causa da dominação inglesa na China. Já anula essa. Essa daí, João, não tem nada a ver com nada, tá bom? Os boxes são posteriores aos cipários. São, tipo assim, quase 40 anos depois. Então, eles não tinham como se aliar, já que eles ocorreram quase 40 anos depois. Por isso eu falei, isso aí só pode ser filme da Marvel, onde você traz o Doutor Estranho. O Doutor Estranho vai unir aquela galera em um universo alternativo. Passou até na Disney, eu acho, que é chamado do Vigia. O Vigia faz isso, universo paralelo, né? Realidade alternativa. E aí pode ter acontecido, mas nesse nosso universo, nessa nossa realidade, infelizmente não. Mas que seria um filme louco, seria. Seria da hora você juntar os boxes principais contra os ingleses. E os japoneses fazendo a guerra na China ao mesmo tempo. Nossa, seria top. Seria top. Indianos invadindo a China para protegê-los. Pô, faltou só o Pantera Negra. A galera vindo da África. Seria legal pra caramba. Infelizmente, não ocorreu. Infelizmente, não. Mas seria massa, seria. Já vou dar essa dica pro pessoal da Marvel aí, fazer um roteiro sobre isso. Vai ficar legal. Dá pra unir aquela galera lá do Oriente Médio, unir com, a gente cria o Dalsin, né, que é do Street Fighter, daí passa pra Marvel, e traz o Pantera Negra. Pô, topzera. E termina com a plot twist no Punho de Ferro. Nossa. Vou mandar esse meu roteiro pra Disney. Vou mandar esse meu roteiro pra Disney. Vai ficar top. Vai ser uma série massa. Mas vamos aqui à nossa próxima questão, né? Vamos pro mundo real. Vamos pro mundo real. Vamos para 5 aqui. A 5, gente, não erra não, tá bom? A 5 é muito fácil, tá bom? Não erra. Vamos lá, deixa eu fazer a 5 logo, hein? A gente não perder tempo. Chamada Nova Ordem Mundial, que marcou o final do século XX, é caracterizada por uma série de importantes acontecimentos. É certo? Vamos lá. O que marcou o início da Nova Ordem Mundial? Ou seja, o fim da Guerra Fria.
A queda do Muro de Berlim marcou o fim da Guerra Fria? Sim, passou até na Globo. Quem fez ali a reportagem foi até Pedro Bial. Virou até propaganda agora de criptomoedas. Tanto que é importante. E ali unifica a cidade de Berlim? Sim. Familiares que não se viu há anos voltam a se encontrar. Os grupos de WhatsApp vão crescer. Então, isso mostra o fim da Guerra Fria e o início da nova ordem mundial? Correto. A implosão da União Soviética. A União Soviética ela começou a se desmembrar. Ela começa a deixar de existir? Sim. A União Soviética começa a se desmembrar e a deixar de existir realmente. E com o fim da União Soviética, tem-se o fim da Guerra Fria. A redemocratização da Europa Oriental? Correto. Com o fim da União Soviética, começam a surgir países como Letônia, Lituânia, a própria Ucrânia, voltam a ter um processo ali até democrático dessa região, e sim. A reunificação da Coreia. Vamos pensar. Até hoje existe Coreia do Norte? Existe. Até hoje tem Coreia do Sul? Tem. Então eles se reunificaram? Não. Então é a letra D. Não tinha como errar, não, hein? Só você pensar nas Coreias. A nova ordem mundial surge com o fim da Guerra Fria? Claro, que a Guerra Fria acabou, surge uma nova ordem mundial. É lógico que também tá certo. Então a única que está errada é a letra D, tá bom? Ninguém errou, hein? Ninguém errou. Garanto que essa ninguém errou, hein? Vou pedir para colocar essa na prova. O que vocês acham da ideia? Pedir para colocar essa na prova. Tem a letra D. Sim, sim, João. Ninguém errou essa, não, hein? Pode pedir para colocar na prova? Por gentileza, né? Por gentileza. Vamos colocar essa para auxiliar a vida de todos. Rumo aos 24 pontos. Rumo à aprovação. Esse é o nosso projeto. Escutei um amém daqui, escuta um amém daqui, rumo à aprovação. Sim, sim. Vários améns. Existem pessoas em estado de oração até rumo à aprovação. Vou pedir para colocar essa questão também na prova de matemática e na prova de física, para facilitar a vida de todos. Uma questão interdisciplinar, tipo essa daí. Tirar aquelas questões de função, né? Tirar aquelas questões de lei de Newton e colocar essa questão no local. E essa questão valendo um ponto. O que vocês acham de levar essa proposta ao professor de física e matemática? Sim, João, valia muito melhor, muito melhor. Você tem aquela questão ali, para que essas outras? Você faria até um cálculo, falava, olha, porcentagem é essa daqui, para estar errado. Mas vamos para a nossa próxima aqui. Vamos para a nossa próxima. Vamos seguir aqui. Vamos para 6. A 6 já dá mais trabalho, galera. A 6 já dá mais trabalho. Atenção a ela.
Vamos lá, vamos a 7. Vamos a 6, quer dizer, né? Negociações de paz haviam sido conduzidas entre os americanos e os norte-vietnamitas desde a presidência de Lyndon Johnson. Mas, finalmente, em Paris, em janeiro de 1973, tanto os americanos como seus aliados sul-vietnamitas chegaram a um acordo com o Vietnã do Norte, o Vietcong. Este acordo de paz, que pretendia encerrar a guerra do Vietnã, determinava, vamos lá, tem que marcar qual é a correta, hein? Da nossa querida 6. O fim do regime comunista no Vietnã do Norte, apoiado pela China, e imediata reunificação do país. Outro momento aqui que dá um filme, mas não foi um fato histórico. Porque, olha só, o Vietnã do Norte é um comunista, eles estão ganhando a guerra, eles vão fazer um acordo de paz com os Estados Unidos. E eles vão pedir pelo fim do comunismo. A China, que é um país comunista na época, na Ásia, vai apoiar isso daí? Muito problema mental com um local só, né? Então a questão está errada, porque a China é comunista, ela não vai apoiar o fim do comunismo. O Vietnã do Norte é comunismo, ele não vai estar ganhando a guerra, ele não vai fazer um acordo de paz para pôr fim ao comunismo. Então a questão está errada. Vamos a B. A retirada das tropas norte-americanas e a manutenção das posições então conquistadas pelas tropas do norte e do sul do Vietnã. Esse acordo de paz fez isso mesmo. Ele vai retirar as tropas americanas do sul do Vietnã e vai pedir, nesse acordo de paz, a manutenção do que o Vietnã do Norte já conquistou e manter as tropas do Vietnã do Sul. Claro que depois do acordo, nós vimos que o Vietnã, já em 3 anos depois, vai se unificar, tanto o Norte como o Sul, tornando-se um país único chamado de Vietnã. Mas neste momento aqui, e nesse acordo, é a letra B que está correta. Esse acordo fez a retirada dos norte-americanos e a manutenção das posições das tropas do norte e do sul. Vamos ver, então, o que leva a letra C estar errada. O encerramento e fornecimento de armas soviéticas para as tropas do norte e do sul do Vietnã e sua desmobilização. Vamos pensar. As tropas do sul estão com os Estados Unidos da América. E ali diz que a União Soviética está fornecendo armas para o Sul. Você imagina mesmo em uma guerra fria, um país comunista, tipo União Soviética, a maior potência comunista da época, está oferecendo armas para a maior potência capitalista da época, lutar contra o comunismo? Gente, isso é a maior teoria da conspiração que eu já vi. Muito melhor do que a Terra plana. É muito mais legal que a Terra plana, que os reptilianos. Muito melhor. Muito melhor mesmo. Então, ó, a C não tem nada a ver. Ok? Esse aqui é a teoria da conspiração. Vamos para a D. A vitória norte-americana no conflito, que permitiu o restabelecimento da democracia no Vietnã do Sul. Se você aqui tem como base histórica filmes como Watchmen ou como Rambo, marcaria certo a letra D. Só que nós sabemos que, historicamente, como está no texto ali até, Estados Unidos perdeu a guerra. Então não tem a vitória norte-americana no conflito. Então a D já está fora de questão, né? Vamos virar a letra E aqui, onde está o erro dela. O início de uma ação militar conjunta do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul contra os Vietcongs, que ameaçavam a unidade territorial. Se os Vietcongs são um grupo paramilitar que lutam pela unificação do país, eles são contra os capitalistas, como é que o Sul, que é capitalista, vai se unir ao Norte, que é comunista, para ir lutar contra um grupo comunista? Não tem lógica, né? Então não está aqui adequada ao nosso parâmetro de correção. Então a letra 6 é a B. Um pouquinho maior, um pouquinho mais complicada, mas muito mais fácil que muita questão de química por aí. E aqui, alguma dúvida aqui na 6, galera? Alguma dúvida? Isso aqui sou eu que trouxe para você. O seu livro ele pulou um pouquinho essa parte. Ele deu logo a vitória. Quando acabou a vitória, resumiu. Aí eu trouxe para mostrar que por que ele levou essa vitória. Um acordo de paz. Não é assim, aqui, todo mundo acordou de manhã lá no Vietnã, das tropas americanas acordaram de manhã no Vietnã e falaram, vamos embora. Aí olhou pro outro e falou, bora.
Chama o comandante aí. Comandante, quem tá perdendo, vamos embora antes que a coisa fique feia. Ah, bora, pega os helicópteros e vamos embora. Não é o fim do filme Platão, não. Porque o filme Platão acaba assim. É guerra, 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 morte, sangue, sangue, sangue. Os americanos entram nos helicópteros e vão embora. Fala, tchau, galera do Vietnã, valeu. Teve um acordo de paz. Esse acordo de paz é feito em Paris. Tem todo um esquema, tá bom, gente? É tipo a Segunda Guerra Mundial, né? Teve um acordo de paz. Teve a história do trenzinho lá, o esquema massa. Não foi assim. Ah, vamos embora. Vamos matar Hitler e acabou. Não. Tem todo um esquema que é feito. Aí eu trouxe esse esquema burocrático para vocês saberem. Mais alguma dúvida aqui? Algum momento de dúvida? Algo que você não tenha compreendido? Tranquilo? Porque senão você vai acreditar ali que essas decisões são tomadas do nada, né? Não, né? Então vamos para a próxima, para uma das nossas penúltimas aqui, porque nosso tempo está acabando, hein? O tempo está acabando. Vamos para a 7 aqui.
Vamos lá, né? A Guerra do Vietnã, além de representar uma das faces da Guerra Fria, é considerada uma derrota militar dos Estados Unidos. Resultou na morte de crianças, jovens e velhos vietnamitas, assim como de um grande número de jovens norte-americanos. Sobre esse conflito, assinaram a afirmação verdadeira. Apesar de difícil inicialmente, a Guerra do Vietnã foi um desafio superado pelos Estados Unidos da América. Ela foi difícil no início, no meio e no fim para os Estados Unidos. Eles não superaram isso aí não, tá bom? Tanto que você tem uns filmes aí que contam as lorotas. Então, A é falso. Então não marcaremos A, porque procuramos a verdadeira. O conflito vietnamita foi polarizado apenas nos Estados Unidos e Vietnã, sem auxílio de outros países. Espera aí. Vamos pensar. A China apoiou? Apoiou. Existe a lenda até que a União Soviética entrou com homens ali. Ah, essa lenda. Então, claro, houve apoio de outros países ali. O Vietnã do Sul não conta, não? Então, foi um apoio, foi uma guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã. E o Vietnã do Sul, que é onde estão os americanos, não conta, né? Então, já tira daí. Não é a B, não. Vamos a C. A Guerra do Vietnã representou a luta entre uma grande potência capitalista e um país do terceiro mundo. Corretíssimo. Existia antigamente a expressão países do terceiro mundo. Você tem um país do primeiro mundo, que é os Estados Unidos, o do segundo mundo, que é a União Soviética, são os países socialistas, e nós temos esses países subdesenvolvidos, entre eles Vietnã, Brasil, essa galera que está aí, né, na nossa até hoje. Então, podemos afirmar que a Guerra do Vietnã representou a luta entre uma grande potência capitalista, que é os Estados Unidos, e um país do terceiro mundo. E o país do terceiro mundo ganhou, hein, galera? Ganhou! Uhul! Vamos para a D. O conflito foi considerado justo pela população americana, que organizou mobilizações de protestos pacifistas. Quando começam a chegar as notícias sobre a Guerra do Vietnã, quando nós começamos a ter ali, nos Estados Unidos da América, as fotos a ser divulgadas, começa um grande movimento pacifista dentro dos Estados Unidos. Faça amor, não faça guerra. Paz e amor. O movimento hippie é contra essa guerra. Grande parte da população vão às ruas contra essa guerra. Aconselho vocês a assistir um filme chamado Os Sete de Chicago. Os Sete de Chicago. Tem na Netflix. Relata muito bem essa mobilização ocorrida nos Estados Unidos da América contra a Guerra do Vietnã. Beleza? Então não é a D, a letra correta aqui da 7 é a letra C. Aqui temos questões no chat a responder. Vamos lá, questões no chat. A letra C, isso mesmo. Dúvidas aparentes até o momento, algo a questionar, algo que lhe entristece, algo que lhe agonia, algo que você quer ver nesse minuto final. Porque amanhã você terá aula com o Borges, ele deve dar continuidade a essas revisões, dar dicas para você. Grande Borges, o homem que traz dicas e felicidades. Cai na prova aqui, Joãozão, vamos lá. O que vai cair na nossa prova é a globalização, né, que a gente começou a revisar a aula passada em exercícios também. A China, que a gente trabalhou na aula passada em exercícios. E tem essa parte aqui das descolonizações, da Ásia ali, onde você tem Vietnã, onde você vai ter a Índia, e vai falar um pouco de África também. Então é isso que nós vamos ter dentro do nosso conceito, dessa sua prova aí, a sua P4, também conhecida popularmente como prova aberta, mas que tem só uma questãozinha aberta. O Borges deve comentá-la com vocês, tá bom? Ó, dá uma olhada um pouquinho mais na parte de Ásia, tá bom? Somente isso que eu revisei muito agora, sobre Vietnã. Dá uma analisada mais nessa parte, beleza? Fora isso, tchau, tchau, galera. Boa prova, que Deus lhe acompanhe e tudo vai dar certo. Beijos e até mais. Valeu vocês. Tchau, tchau.